plataformas, a todos esses recursos que a gente tem para a gente treinar mesmo, né? Então foi uma época aí, umas férias bem produtivas de estudo, de ir atrás, de buscar ferramentas, enfim, de ir atrás de tudo, né? De trocar experiências. E aí, quando nós voltamos todos os dias com aulas ao vivo, né? Então, eles tinham um período de aula. Eu acho que eu não falei no começo, eu leciono para um terceiro ano. Adoro essa faixa etária. E já estou no terceiro ano, já faz um tempinho, né, Paty? Desde quando nós Sim, trabalhávamos juntas. verdade. E aí, já como uma faixa etária, a gente tinha uma quantidade de aulas para não, né, não deixar sobrecarregado nem eles, nem a gente, porque ainda era um período de adaptação. E aí, hoje eu falo, nossa, como nós avançamos nisso tudo, né? Hoje, assim, eu aprendi muito com as crianças. Nossa, eu falo, gente, cada dia que passa, eles nos dão aulas e aulas de tudo que eles vêm aprendendo, né? E assim, é perfeito, eles estão super antenados em tudo, então é muito gostoso. E aí, hoje a gente está assim, agora em setembro, a gente já retornou para a escola, só os professores, né, e o corpo administrativo. E porque, na verdade, a gente precisa fazer esse ensaio, né, Paty? De sair de casa, de tomar todos os cuidados, de seguir todos os protocolos de segurança. Então, é meio que um ensaio que nós estamos fazendo. E assim, deixando a sala e as aulas bem preparadas para, se caso tiver criança ali, ao mesmo tempo eles estarão em casa, né? Então, a gente está fazendo todo esse treinamento para realmente ter um sucesso. Então, uma semana o Fund 1 vai para a escola e uma semana o Fund 2 e o médio, para não para a gente não encontrar ainda e ficar tanto tempo, né? Pelo menos tem essa semana que a gente dá uma folga. E é isso, né? Aí agora a gente vai ter um período que ainda faltam 5 dias de férias e a ideia é manter isso até outubro. Agora, novembro, aí a gente já fica na expectativa de quais serão as decisões, né? Mas sempre assim. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é complicado, né, Paty? É um novo Sim. normal, como todo mundo falou. E como você falou, essa questão do se acostumar é muito, muito real, né? E foi muito bom, eu acho, né? Quando você me falou, eu fiquei bem surpresa. Eu achei que foi um acerto, assim, da escola já pedir para os professores, dentro de todos os protocolos com segurança, voltar nesse esquema, né? Porque é uma questão de Sim, acostumar mesmo, né? Porque, olha, exato. eu estou no home office, eu não saio de casa para nada, vez ou outra no fim de semana. Então a gente se desacostuma e a gente tem que voltar de alguma forma. E tem dado certo essa sua experiência em já voltar? Você me falou que desde o início de setembro você está uma semana em casa, outra semana na escola. Quando você está na Isso. escola, você já está fazendo o teste de toda a tecnologia. A escola já Sim, está preparada para que, se as aulas, né, voltem, aquela questão do híbrido, né, metade isso. online, isso já vai acontecer. Você já dá Isso aula vai. dentro da escola, como se as crianças estivessem ali, fazendo um ensaio, um treinamento mesmo. Perfeito. É como você falou, né? No começo houve uma certa resistência, até da minha parte, né? Porque assim, a gente estava fechado dentro de casa e muito inseguro, né? Então, em reuniões a gente conversou e precisa, né? A gente precisa voltar, a gente precisa, seguindo todos os protocolos de segurança, a gente precisa se acostumar com esse normal, né? Com esse novo normal. Então, você encontrar com as pessoas, né? Então é um barato, porque a gente fica nas horas dos intervalos, porque a cada 40 minutos de aula a gente tem 10 minutos de intervalo. E aí fica cada uma na porta da sua sala conversando, comendo um lanchinho. Mas assim, é uma forma da gente voltando, né, a perceber que realmente esse é o novo normal. E as crianças, Paty, é legal falar isso. Eles ficaram muito felizes de ver que a gente estava voltando para a escola. Eu acho que para eles deu assim um ar de esperança, né? Tá chegando a hora da gente voltar para a escola.
Porque por mais que as Sim. famílias estejam ainda inseguras, e com toda razão, né? Eles precisam sentir que a gente está voltando e que aos pouquinhos as coisas estão, né, se ajustando. Sim, é isso que você falou da resistência, é muito importante a gente falar, né? Porque assim, como você disse, você também, mas eu também, né? A gente fica na dúvida, na verdade, nós não sabemos de fato o que está acontecendo, né? A gente tem as estatísticas, o quanto de casos tem, só que até quando nós vamos ficar dentro de casa? Né? Até Sim. quando a gente vai ficar ali, né? Então, tem que quebrar essa barreira e eu achei fantástica a ideia de voltar aos poucos para a gente ir se acostumando. Eu achei incrível essa história da escola voltar. Eu achei muito legal para que nós, adultos, já voltamos a nos acostumar, né? Você Sim. já vai treinando a sua mente e as crianças também vão percebendo. Só de mudar o cenário da aula Sim. online, né? Já eles perceberem que você está dentro da escola, dá uma pontinha de esperança de que tudo vai voltar ao normal, né? Sim. E as crianças, assim, no começo eles estranhavam, né? Porque eles falavam, tia, o seu som tá horrível, você tá de máscara, fica abafado. Aí eu falei, então, essa é a nossa realidade, né? Então, a Prof. Flávia vai ficar de máscara, porque é importante, a gente precisa ficar de máscara. E eles percebem, eu só tiro a máscara para beber água, né? Uma coisa rápida. E assim, é tudo, né, Paty? A questão da limpeza, são hábitos que nós nem sonhávamos que íamos ter, né? E que tá vindo para somar, Uhum. porque a gente está vendo o quanto isso é importante. Então, Sim. ter essa referência de que eu estou em casa, mas eu estou voltando, né? Porque quando a gente está em casa, eles percebem, ela está em casa igual a gente, ok. E quando eu estou na escola também, porque eles falam, tá voltando, né? Então, devagarzinho, eles vão sentindo um pouco mais essa segurança. E como até alguém acho que falou, acho que foi minha irmã, é uma questão de saúde mental, né? É importante. A gente precisa começar a voltar e se exercitar e fazer todos esses protocolos, né, Paty? É importante. Sim, super importante, né? Tanto que nós vamos, né, a escola volta a partir de 7 de outubro, e é legal vocês, professores, né, da sua escola, já estar na escola, porque não é aquela coisa, você não vai voltar junto com os alunos, você já sabe o que está acontecendo, você já sabe os protocolos, você está na escola, né? Então você já tem a apropriação do seu lugar. Quando você volta a trabalhar, você já está acostumado desde setembro os professores, então os professores já se apropriaram do lugar. Enquanto que os alunos vão chegar, vocês não vão chegar juntos no mesmo dia, houve aquela preparação. E eu acho isso super importante para a saúde mental de nós, professores, que estamos precisando mesmo, né, desse retorno, e as crianças se sentirem cada vez mais seguras, porque elas sentem que vocês estão ali na escola já cuidando, já preparando o ambiente, né, Flávia? Sim. E aí me conta uma coisa, a gente tem esse retorno, né, na quarta-feira que vem, esse retorno parcial aí da escola, justamente como a Nanda falou, para a saúde mental. Eu acho que essa resolução foi certeira para cuidar mesmo da saúde mental de todo mundo, que a gente precisa começar a voltar dentro de todos os protocolos. E vocês, lá na escola, que já voltaram, já estão preparados para receber os alunos? Porque eu fico imaginando no teu cenário, tá? Nenhuma escola que eu trabalho, nós não voltamos ainda, a gente continua dentro do home office. Quando você volta, você vai cruzar com os alunos ou não? Então, Como é que vai agora, ser? Paty, agora, 7 de outubro, ainda não voltará ninguém. Provavelmente, porque lá a gente ainda não voltou com as atividades extracurriculares e nem com o período contraturno do integral. Então, por conta disso, a partir do dia 7, na verdade, nós estaremos cumprindo esses 5 dias de férias, né? Que também foi ótimo, essa divisão das férias. Como eu te falei antes, lá em abril a gente teve 20 dias, agora em julho a gente teve 5, e agora, fechando o segundo trimestre, a gente tem esses 5 dias para já dar um refresco, né? Dá um E aí, refresco. a ideia seria, dia 13, voltar os alunos por rodízio, né? Respeitando a quantidade que precisa, que pode, enfim. Só que aí, por conta desse novo decreto,
ficariam só a partir de novembro e 7 de outubro. Entendi. Então, a partir do dia 13, né, de outubro, que é quando a gente voltar de férias, a gente não volta com criança ainda. Vocês vão continuar online. Continua nesse mesmo esquema. Uma semana o Funde 1 e uma semana o Funde 2 e o médio. Provavelmente, alguns alunos do ensino médio, eles irão para a escola nesse período que os professores estarão, para, assim, tirar dúvidas, fazer algumas atividades que eles sintam a necessidade. Principalmente o pessoal do terceiro, né, do ensino médio. Agora, os pequenos ainda não. Então, a gente está aguardando mesmo novembro, né, para ver. Mas, assim, pela pesquisa, o número de crianças é um número bem reduzido. Então, provavelmente, o rodízio vai dar tranquilamente, vai dar para atender. Mas aí vamos ver, né, Paty? Pode ser que mude também em novembro. Nada certo ainda, né, Flávia? Bom, então a sua escola não volta nem com esse esquema de recreação e aulas extras. Todo mundo fica como está desde setembro, os professores indo na escola para se adaptar e os alunos continuam em casa, né? A Alessandra, a Tieme, ela perguntou como é que voltarão, né? Se vai ser em rodízio ou não. As escolas que eu tenho contato e todas as professoras que eu tenho conversado, algumas amigas coordenadoras têm me dito o seguinte: voltaremos no dia 7 de acordo com o decreto do Bruno Covas, né? Para a recreação. Então tem aquele horário limite, 2 horas ou 2h30. Eu vejo escolas que vão ficar 2 horas no contraturno, outras escolas 2h30 no contraturno, mas com os pequenos mesmo. Como essa questão da saúde mental, ela pegou bastante, eu acho que é isso, por isso o decreto, e como você disse, a gente nem sabe se pode mudar até o dia 7 de outubro, cada dia é um dia, cada dia é um dia, né? Então, o que está programado, de acordo com uma pesquisa, que a maioria tá meio a meio, sabe? Então, assim como a sociedade, eu acho que tá tudo dividido na escola. 50% fala, eu quero voltar, vamos cuidar da saúde mental, tem que voltar. O outro 50% tem um receio, porque na verdade os números estão aí, a gente vê, né? Cada vez mais pessoas. É uma decisão muito, assim, muito forte, né, da família. Então, ok, eu sei, porque a gente sabe que todas as famílias têm essa consciência do quanto é importante esse retorno para a questão da saúde mental das crianças. Mas, em contrapartida, tem todo o receio, né, a insegurança, a preocupação de que, por mais que todos estejam cumprindo os protocolos, seguindo todos, é complicado, né, Paty? A gente entende, porque é uma situação, é uma decisão que requer muito pensamento, muito estudo, muito planejamento, né? Porque são muitos fatores, né, Flávia? Tem a questão política, tem a polarização política, né? Toda manobra política dentro dessa decisão, tem a questão dos sindicatos, dos professores em geral, né? Em contrapartida não querendo que volte, tem as famílias que precisam, né? Ainda mais agora eu fico pensando, puxa, vai entrar primavera, verão, como que a gente vai ficar dentro de casa com tudo fechado? No meu prédio a piscina está fechada. O playground está fechado aqui. Os pais, as famílias tendo que trabalhar, né? Querendo ou não, está todo mundo em home office. Muita gente já voltou. Muitas profissões voltaram, então não tem com quem deixar. Então, são muitos fatores. É uma decisão muito difícil mesmo. Mas, de uma forma geral, né? Continuando lá na resposta da Tieme, na pergunta dela, ela como que volta no sistema de rodízio, a ordem é que nós possamos voltar em 20%, né? Foi esse o retorno. Então, imagina uma sala que tenha 20 alunos e 20% são 4 alunos dentro daquela sala. Então, pode voltar 20% no total geral da escola. E dentro desses 20%, ela tem que voltar no contraturno. Então, a criança que trabalha, que estuda de manhã, ela tem que ir para a escola à tarde, porque as aulas online, elas precisam continuar, elas vão continuar.
Então ela tem que ir para a escola 2 ou 2 horas e meia, ou 3 horas, eu não me recordo bem, no horário contrário. E aí nada relacionado à aula. O que também pensa, é uma coisa. Por isso que eu falo, são vários fatores, né? É uma manobra política, porque a criança ela pode ir para a escola para brincar, mas ela não pode para aprender, ler e escrever. Conviver Qual que com é a os amigos da diferença? turma dela. Exatamente. Né? Qual que é a diferença? Ela vai para brincar de amarelinha, mas ela não pode ir para aprender o alfabeto? Qual que é o Exatamente. critério dessa volta? Tá, tudo bem, ele fala, é a saúde mental, a gente precisa voltar. É muito complicado, né? Quem sabe mais, quiser comentar aqui, né? Que essa live é muito democrática. Eu ouvi as Exato. pessoas comentando que essa live ia ser bem democrática, né? Por quê? Porque são várias opiniões. Não, que eu penso, de repente, não pode ser o que você pensa. Então, esse retorno é uma incógnita, mas eu acho que todas as escolas que vão voltar, elas já estão seguindo todos os protocolos de retorno, os cuidados, tudo que deve ser, tá direitinho lá, um documento que diz como que vai ser, como que não vai ser, quem que pode voltar, quem que não pode voltar, o que é caracterizado aula extra, o que não é. Então, a gente tem que começar a voltar. Eu acho que voltar só assim, um pouquinho, já é um ganho para nós, né? Mesmo voltando só um pouquinho. Como falaram, acho que foi até a tia Mari, minha tia. É um acolhimento, né? Eles precisam disso, eles precisam se sentir acolhidos, eles precisam perceber que aos poucos a vida está voltando ao normal, né? Porque tanto na cabeça dos pequenos como dos jovens, né, Paty? Eles estão se fechando nesse mundinho virtual, coitados. Ainda que a gente tenha aí uma tecnologia gigantesca que dá para a gente fazer lives, né? A gente está aqui conversando, trocando super ideias. Mas, poxa, é tão gostoso estar esse calor humano, né? Que a gente sente falta. Sim. Uhum. É verdade, a gente precisa o acolhimento, nada como um abraço, por mais que a gente sabe que a gente não vai poder abraçar, a gente não vai poder beijar, mas a gente precisa estar em contato. Você já falando aqui, já dando seu depoimento, que com a volta, né, como é que ficou a sua cabeça quando você voltou? E que você vai para a porta da sala, conversar com as suas colegas, isso é sensacional, né? É assim, no começo, nossa, a gente ficou super brava, né, Paty? A gente fazia reunião paralela e ficava, poxa vida, mas por que a gente vai voltar sem aluno? Mas hoje eu entendo perfeitamente. Essa volta foi necessária, porque a gente precisa ensaiar, tomar todos esses cuidados. É um treino, né? Então, você sair da sua casa, você encontrar com o porteiro, você conversar, você encontrar com alguém na rua, é muito difícil, porque é como você falou, você tá aqui em casa, home office, né? Tantos dias. Quantos dias, Paty, você falou? 180 dias, são 6 mais agora, né? São mais. E aí, de repente, você voltar, porque assim, o que eu fazia fora de casa era ir até o mercado, era ir numa farmácia, era ir no açougue, na feira, né? Essas são as saídas. No fim de semana você até dá uma volta, mas né, fica meio que ali num grupinho entre você e mais 3 pessoas no máximo. E aí voltar a trabalhar, voltar para a escola, seguindo todos os protocolos. Então, desde a entrada da escola, medir a temperatura, né? Assim, passa álcool em gel, lava as mãos, aí desce para a sala, limpa todo. Então, no começo era uma coisa assim muito pesada. Mas hoje eu entendo perfeitamente. Foi importante, sim, esse treino, esse ensaio. É muito complicado... tudo, a gente saber que a gente está ali sozinha e as crianças ficam eufóricas, né? Porque elas querem estar ali junto com a gente. Então, encontrar com as colegas, né? Conversar com elas, a gente mantendo o distanciamento. Mas hoje eu digo, sabe, Paty? Eu reconheço que foi importante e que mudou completamente, assim, até deu uma qualidade de vida para mim, porque... Sim! Quando você falou para mim, né?
Hoje a gente conversando, você falou para mim assim, olha, eu quero deixar tudo preparado porque eu vou chegar em casa umas 5h40 e já vou estar pronta para te encontrar às 6. Aí eu fiquei pensando nisso que você me contou, sabe, Flávia? Puxa, a Flávia já está indo trabalhar, já foi para a escola, já está saindo, olha que qualidade de vida, porque estava uma tarde maravilhosa, um sol. Então você saiu, você foi trabalhar, você deu sequência na sua rotina, né? Então, isso é super importante. E eu tive uma invejinha branca sua, porque eu falei, puxa, eu também podia estar na escola com a Flávia. Eu sei muitos professores que podem estar falando, que deu uma falha de conexão aqui. Tem muitos professores que podem estar falando que não, né? Porque a gente tem aí vários professores falando, eu não vou voltar, em nenhum momento vocês perguntaram se eu quero voltar ou não, mas isso ela acolhe o coração, a gente saber, porque nós somos novas, né, Flávia? A gente não quer viver dentro de casa o tempo inteiro. Né? Você falou que a gente tem uma vida, tem uma vitalidade para sair, para trabalhar, para ter uma rotina normal. Então, isso é super importante. Deixa eu dar uma lidinha aqui nas perguntas, porque eu vi que tá pipocando a pergunta hoje. Olha, as crianças, deixa eu ver aqui, ó. As crianças poderão sentar no chão? Ah, sim, ó, a Beth está falando que teve reuniões e são várias interrogações. As crianças podem sentar no chão? Todos pararão, precisam se higienizar? Então, tem muitas interrogações mesmo, né? A Mari está perguntando como que as crianças se comportam diante do protocolo. São tantas interrogações, a gente nem tem as respostas para essas perguntas. Né? Nem eu como professora, nem a Flávia, né? Porque o que acontece? A Flávia está à frente de nós, pelo menos de mim, porque ela já voltou a trabalhar desde setembro. Então, você já sabe a realidade, né? Mas essas perguntas, a gente só vai sanar essas perguntas. Né, Paty? Sem as crianças ainda, né? Sem as crianças, a gente... ainda não estão indo, então ainda é um ensino... Ainda a gente não sabe, né? A distância, né, Paty? Porque nunca foi a distância. A gente esteve cada vez mais próximos deles. E até no começo eu falava, ensino à distância, mas não tem nada de distante. A gente está ali todos os dias com eles. Então, respondendo, né, a tia Mari, ainda a gente não sabe como elas vão se comportar, porque elas ainda não estão indo. Mas eu sinto assim, porque no começo a gente falava muito, né? Por que a gente tem que ir dar aula lá se a gente ainda continua nesse sistema online, né? Mas é esse treino, é esse ensaio para o retorno de quando eles estiverem na sala de aula, né? E ao mesmo tempo a gente vai estar com eles em casa, porque não todos não vão poder ir. Mas vamos ver, né, Paty? Novembro... Sim. Tá gerando uma confusão aqui, que eles estão achando que você voltou sem criança e teve alguém que falou que em Avaré não volta porque não tem estrutura. Isso é um grande problema, né? Porque são vários tipos de escola, né, Flávia? Eu conheço escolas particulares também, pequenas, que atendem até o ensino fundamental, mas escolas que não têm estrutura para voltar. Porque é muito investimento, Paty. Porque é muito investimento. Então, mesmo assim, falar escola particular tem condições mais do que a escola pública. Só que tem escolas particulares, né? São Paulo é tão grande, tem grande São Paulo, tem escolas particulares muito pequenas que não tem caixa para voltar, porque é muito investimento para voltar. E tanto assim, né, nessa parte de protocolos, da questão da higiene, como os aparelhos tecnológicos, porque você precisa ter uma internet de super qualidade, você precisa ter um computador que aguente muitas coisas. Até no começo, eu lembro que uma exigência da escola era que a gente não levasse os nossos computadores, né? Que a gente usasse só os equipamentos da escola. E muitos recursos que eu tenho no meu computador, eu não tenho no da escola, por conta de processador, enfim, né, de velocidade e tal. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou continuar com os meus vídeos que eu fazia com que eles viajassem tudo? Aí agora eu mando o link no chat para eles, eles mesmos abrem, compartilham a tela, enfim, não é mais um problema, né?
Então a gente está se Sim. adaptando. Então agora, mais uma novidade. Então você vai para a escola, mas você não vai com o seu equipamento. Não, é E o todos da escola. equipamento, a gente já vai falar de metodologias ativas, né? Como a gente está fazendo todas essas aulas. Mas o equipamento é uma coisa tão pessoal, porque o meu computador, por exemplo, é como se fosse o meu celular. Aqui em casa ninguém mexe no meu notebook, ele é meu. Então ele está configurado para mim, as aulas são as minhas aulas dentro do meu notebook e ninguém mexe nele e eu não acho que eu não sei nem dar aula fora dele. E quando você foi para a escola, alguém está perguntando, agora que entendeu que a Flávia já voltou desde setembro, já está trabalhando na escola, né? Mas sem aluno, tá, gente? A Flávia, ela vai uma semana sim, uma semana não para a escola sem aluno. Foi uma decisão da escola para adaptar os professores e os professores se acostumar já com esse retorno, que eu achei 10, é por isso que ela está aqui, tá? Muitas dúvidas, Flávia, mas tudo bem, vamos lá, ó. Então, essa questão do computador... Dos computadores, Paty, foi também uma guerra, porque eu falei, que nem você falou, meu Deus, eu tenho tudo no meu computador, como que eu vou fazer? Socorro! Mas super entendo, porque querendo ou não, eu vou andando, né? Que a escola é super perto de casa. E se, sei lá, acontece alguma coisa e eu perco esse computador, imagina, aí eu perco tudo, né? Então, sim, realmente é uma questão de segurança. E hoje eu já me adaptei, já tá tranquilo. Que legal. O que eu carrego é o meu álcool, o meu paninho todo dia, o meu álcool em gel, tudo, né? Levo uma mochila, porque 2, 3 máscaras, porque a gente falando o tempo todo, a máscara fica úmida, né? Não tem como. Uhum. Bom, Flávia, e a gente estava falando, né, da questão das metodologias ativas, e muita gente está falando aqui que agora estão mais próximos dos alunos. E, na verdade, a gente sente isso. Tudo bem que tem escolas e escolas, eu tenho conversado com muita gente de várias escolas, tem escolas que não têm aula online ainda, tem escolas que a aula online começou em agosto, até agosto estava só em videoaula. Tem escolas que não têm encontro, e esse encontro online é você trazer o aluno para a tua realidade, né? Para a tua realidade, não, desculpa, trazer o aluno para junto de você. Sim. Então, querendo ou não, a gente... Ainda mais uma forma de acolher, né, Paty? É mais um acolhimento de ele se sentir seguro de que eu tô ali com ele, né? Então, infelizmente, é uma proximidade que a gente ficou meio resistente, mas que precisa, é necessário. A gente precisa mostrar para eles que a gente está por perto, que a gente está ali disponível. Claro, né? Não 100%, mas que eles estão ali com a gente, né? Sim, a questão da tecnologia até então vista, né, como vilã. Não é verdade? A tecnologia era vista como vilã. E agora, depois da pandemia, ela nos auxiliou. Porque imagina se nós não tivéssemos, eu estava comentando com os meus alunos, os maiores do Fundo 2, nós fizemos uma pesquisa de como foi a gripe espanhola. Porque a gripe espanhola, a pandemia durou 2 anos. E na época não tinha tecnologia, as crianças não iam mais para a escola, eles tinham que ficar de verdade em isolamento sem comunicação. Então, vendo a tecnologia, que muitos professores antes da pandemia achavam que a tecnologia era vilã, né, que prejudicava na aula, que não podia usar o celular, que não podia usar o tablet, né, que o computador só servia para jogar. Hoje não, a gente tem uma outra realidade, por isso que isso veio e todo mundo fala que não vai nunca mais ser como antes, né? Não, nunca vai voltar, porque nós vimos que a tecnologia ela é o nosso recurso nesse momento do acolher. E as crianças amam a aula online, não é, Flávia? Muito. Eles não querem ir embora. Eu tenho uma aula por semana. Intervalo, Paty. Eu falo, amores, vamos, vai andar, vai tomar uma aguinha, vai comer uma frutinha. Eles ficam lá. Aí eles compartilham tela, aí eles mostram os joguinhos que eles estão fazendo. Aí eles voltam, posso ir no banheiro? Eu falei, pode, mas presta atenção, vai no banheiro no intervalo. Eles não querem ir embora. Eles não querem desconectar. Por quê? Porque eles estão juntos de nós, né? Eu que tenho 50 minutos, né? Que foi como você falou, as aulas mudaram para 40 minutos.
Então eu não tenho mais os 50 minutos, o que me faz muita falta, porque eu tenho uma vez por semana. Então eles querem falar, eles querem contar. Se deixar, eu nem dou aula, eu só fico batendo papo. Eu fico batendo papo sobre robô, sobre joguinho, e, ó, porque eles não querem, eles querem conversar, eles querem se sentir acolhidos, né? Sim, sim. E aí, essa tecnologia que era vilã, também a gente vê que sempre falavam que nós, professores, eram muito acomodados. Que a tecnologia, ela chegou em todas as áreas. Ela chegou para a medicina muito antes, ela chegou no banco, nos negócios, né, no fórum, ela estava em todo lugar, mas não chegava a tecnologia na educação, porque os professores eram sempre muito resistentes. Né? Sempre a gente ouviu falar, né? Ah, o professor não usa computador, o professor não quer celular na sala. Mas a pandemia veio para mudar tudo isso. Jogou um balde de água fria em todo mundo, né, Paty? Jogou um balde, quebrou, caiu por terra essa história de tecnologia ruim dentro da sala de aula. Eu nunca disse isso na minha vida, porque faz 25 anos que eu sou professora de tecnologia. Então, se eu falasse que a tecnologia era um recurso ruim para os meus alunos, eu estava nadando contra a maré, né? Então, para mim, sempre a tecnologia ela foi um recurso para um facilitador nas minhas aulas, né? Para trazer o aluno mais perto de nós. E eu acho que, finalmente, com tantas metodologias ativas aí, usando toda essa tecnologia, de verdade, a educação vai ter um novo rumo, né, Flávia? Vai. Porque o quanto você aprendeu de março até agora. O que você tem de novo? Muitas coisas novas, né? Muito, muito. No começo, a gente não sabia nem... Eu, na verdade, eu sempre gostei, né? Bom, eu fui atrás de lixo eletrônico para fazer um trabalho com você. Mas eu sempre gostei de mexer, envolvê-los na tecnologia e mostrando para eles o quanto isso seria positivo, né? Então, que era uma ferramenta e sempre foi uma ferramenta que eles deveriam usar, sim. Então, pensando assim, desde março, nossa, como a gente aprendeu, como a gente não tinha noção do quanto eles também têm essa facilidade de aprender, né? Então, eu posso citar aqui a plataforma que a gente usa lá no colégio, que é a plataforma do Plural. Até você viu, né, minha live, Paty? Gente, eu vi, muito boa. Assim, excelente. É uma plataforma que te dá tudo que você precisa, ela sabe, ele é muito legal mesmo. Então, nossa, a gente assistia tutorial, aí fazia tutorial do tutorial, né, para os colegas mais experientes, porque para eles é que eu tenho 36 anos, então eu tenho uma certa facilidade porque eu gosto. Mas para as pessoas mais experientes, meu Deus, como era um bicho de sete cabeças. Então, ainda é, né, Paty? Então a gente fazia tutorial do tutorial, tipo, bem explicadinho, fazia vídeo, tirava foto e ia mostrando para eles que eles também conseguiriam. E hoje, nossa, eu vejo que assim tá muito legal. E a participação das crianças, né? Que é sensacional. Então, eles desenvolveram uma autonomia muito grande. Muito legal. Desde os pequenos, né? Na verdade, eu tenho conversado com muitos educadores e a maioria fala assim, os alunos, eles nos ajudam, eles ensinam, né? Porque não é que... A gente precisa tomar muito cuidado, não que eles sejam, assim, os detentores da sabedoria, né? É claro que eles têm a facilidade, por nascerem já com... Não é novidade para eles, desde a barriga da mãe, não é novidade um computador. Você pega... Eu tenho 48 anos, quando eu nasci não tinha nem nada, né? Quando eu fui fazer o primeiro colegial, o primeiro ano da primeira série, fui alfabetizada com a Caminho Suave. Então, não tinha nada, né, de tecnologia. Então, na minha vida adulta, os computadores, né, tudo foi novidade. Para eles, não. Eles já conhecem isso desde bebê. Sim. Mas nós temos aquele compromisso de mediar, né? Então, eu acho que agora, mais do que nunca, nós estamos com aquela função de mostrar que, sim, a tecnologia é ruim,
também, que há perigos, como você, quando você sai na rua, quando você fala, seu filho atinge uma certa idade que ele pode ir sozinho, você precisa alertá-lo de que ele vai estar na rua, que na rua tem perigos. Quando ele entra na internet, é igual, você tem aquele compromisso de fazer a educação digital, formar um cidadão ético digital, ele saber, né, usar as tecnologias com discernimento. Então esse é mais um papel para nós educadores, né? Os papéis eles só se modificam e eu acho que a BNCC ela surgiu mesmo para transformar, para todo esse olhar, né, que o professor tinha de 2020 para trás e reinventar toda essa educação, porque não dá mais para a gente formar os alunos como há 20 anos atrás. A gente precisa norteá-los, né, com outras importâncias aí. Então, isso é bem claro para nós. Então, a gente precisa, e os pais também precisam estar antenados nessa ética digital. Né? Tudo que você fala, já ouviu falar da pegada digital? Sabe a pegada digital? Tudo que você faz na internet, tudo que você posta, fica o rastro eterno. Porque uma foto que você posta, daqui 3 minutinhos, se você fala, ai, não quero mais essa foto. Ai, fiquei feia. Você vai lá, você exclui. Só que pode ter uma pessoa que pode ter dado um print, pode ter uma pessoa que compartilhou, mandou no WhatsApp, não sei o quê, e a sua foto já caiu na rede. Já ficou a pegada digital, né? Então, nada, né? Como sempre, a gente precisa mesmo fazer essa formação, né? Nós somos educadores e estamos modificando cada vez as nossas práticas. E aí, essa semana, eu nem coloquei isso, né, Flávia, no nosso roteiro, mas eu queria comentar aqui, porque, na verdade, eu não ouvi, eu só li, não sei se é fake news, se não é, o ministro da Educação falando que qualquer um pode ser professor. Eu não sei se é verdade. Eu não não ouvi da boca dele. Eu não vi ele falando, eu não vi ele, né? O que eu vi foi uma repostagem de uma pessoa lá no Facebook. Então, não sei se é fake news, se é verdade ou não. Mas nós, professores, a gente rala todos os dias. Eu acho que esse ano, depois que a pandemia começou, eu fiz uns 20 cursos, pelo menos umas 3 certificações. É certificação da Google, L1, L2, trainee, certificação da Microsoft, é curso daqui, vamos usar mídia digital, vamos fazer Arduino, metodologia ativa. Quer dizer, a gente só estudou desde março para reinventar. Não, eu passei a gente os meus 20 dias de férias lá no comecinho, né, abril e maio, só estudando, só pesquisando, pensando, né, Paty? Porque a gente ficava assim, e a plataforma ainda eu usava para recorrer a um livro digital, usava pouquíssimo. E aí, quando eu fui ver quantas coisas tinha na plataforma, então eu precisei estudar muito essa plataforma para ver tudo que eu podia oferecer para os alunos, né? Porque a gente não tinha noção de como ia continuar. E olha como nós estamos, né? E aí bom, espera-se que tenha sido fake news, né, Paty? Tomara, né, Flávia? Deixa eu ler mais perguntas aqui pra gente terminar, que eu nunca fiz uma live tão demorada. Tem tanta pergunta aqui, Flávia, me ajuda a ver aí. Você consegue ver aí? Tô vendo. A minha tia Mari. A tia Mari. Tia Mari, é verdade. Eles querem falar, eles querem contar. Ah, e Paty, a gente não falou das metodologias ativas, né? É verdade. Eu coloco os meus alunos como protagonistas o tempo todo. Eles apresentam, eles fazem até seminário, viu, Paty? 3º ano, 8 anos, eles fazem. Eu tenho várias youtubers já que eu falo, meu Deus, vocês já vão ser tudo digital influencer, tudo que bom. Elas fazem vídeo, a apresentação, então, por exemplo, eu coloco um tema, né? Foi sobre mamíferos, vamos colocar mamíferos. Eles deram um show, Paty, você não tem ideia. Eles deram um show. Eles fizeram um vídeo. Ao invés de eles apresentarem, eles gravaram os vídeos e passaram o vídeo no momento da aula. Foi fantástico. Eu falo, gente, vocês estão ótimos. Eles são ótimos. E o professor, quando o professor é inovador, quando o professor estimula, porque também não dá para a gente ficar numa plataforma digital online, você falando e apresentando tela de PowerPoint. Porque é trocar a tela do computador pela lousa.
Não, a gente precisa colocar os alunos ativos, né? Eu tenho mostrado muito para as professoras, eu tenho trabalhado com formação de professoras. Nesse momento, eu acho que a função da professora de tecnologia dentro da escola, ela é bem isso, né? Mostrar os recursos tecnológicos para a professora. Então, eu tenho trabalhado muito com o grupo de professoras e mostrando o que é possível fazer. E quando o aluno ele interage exatamente dessa forma que você fez, apresenta a tela, põe um link para ele entrar num link, ele usando, não ele ficar ali, né, na aula online assistindo o seu vídeo, porque aí cai por terra a questão da aula online. Então é melhor você gravar o vídeo, porque ele vai e volta à aula quantas vezes você quiser. Mas a interação, né, ele tá junto de você, ele fazer, ele responder, usar o chat, apresentar a tela, tem tantos recursos para fazer com que o aluno seja protagonista, ele esteja ali, né, se mostrando que ele sabe, usando de verdade a tecnologia e não usando uma televisão, né? A aula online, se você só ficar falando e o teu aluno querer ficar assistindo, você transformou a online eles não são protagonistas, eles vão ser espectadores. Então agora a oportunidade deles. Não é isso que a gente quer, né? A oportunidade de eles serem esses, mais agora ainda, né? Mais do que nunca, eles poderem ser esses protagonistas e eles sentirem que eles podem fazer e muito, é muito gostoso. E eles não perdem o referencial, né? Eu sei que a Prof. Flávia tá ali, que ela vai me ajudar, que ela vai me dar o suporte, mas eu também consigo fazer coisas que... Não, e eles não, acho que eles não tinham nem ideia, né? De quanto, porque... Nas aulas de informática, a gente até apresentava o Word, apresentava o PowerPoint, fazia alguma coisa em outra, mas eles fazerem é tudo de bom, né? Muito legal. Porque agora eles estão fazendo todo o tempo, né, Flávia? Eles estão ali todo o tempo usando esses recursos. Sim. Bom, foi ótimo o nosso papão, hein? Foi uma delícia! Foi uma delícia essa troca de ideias, acho que esse é o objetivo mesmo, a gente trocar, falar, não tem o certo, não tem o errado. Eu coloquei na live sala de professores, porque é isso que eu quero transformar essas lives. Eu quero transformar essas lives aqui numa sala de professores, para a gente bater papo, não tem o certo e errado, a gente colocar a nossa opinião aqui e falar, né? Eu não sei se você viu, eu fiz uma live com a Ana. Lembra da Ana, a psicóloga da escola? Ah, lembro! Ai, e a gente estava falando justamente sobre isso. Nós estávamos falando que falar é que importa. A gente precisa falar, porque se a gente não fala, nós não mudamos o mundo. Então as pessoas precisam falar, precisam ouvir as outras, né? E olha quanto conteúdo digital a gente está produzindo. Nós, professores, estamos produzindo conteúdo digital todo o tempo. O quanto tem de live, o quanto tem de curso, né? Se reinventando, como a Beth acabou de dizer aqui, todos os setores precisam se reinventar. Sim, dentro da escola, todas as áreas, todos os profissionais precisam estudar. Imagina a nutricionista dentro da escola com esse retorno, né? Ela precisa estar sabendo dos protocolos, ela precisa estar antenada, a secretária, todas as áreas em todos os segmentos. Tudo. Exatamente. E a pandemia, isso, gente. Né? Teve a parte ruim, mas a gente está tirando esse proveito, né, Paty? Teve a parte ruim. Mas trouxe muitos desafios pra gente. Sim, eu sempre falo que a pandemia veio para reinventar, né, a educação, para transformar a educação. Porque a gente precisava de um pontapé para fazer a mudança educacional. E a pandemia, ela veio para isso. Você vai ver que nunca mais a gente vai ser a mesma. E a revolução educacional aconteceu por conta dessa pandemia, viu? Com certeza. E vai acontecer muita coisa ainda, né, Paty? Sim. Ô, Flávia, muito obrigada, tá, pela sua participação. Obrigada, pessoal. Olha, eu queria poder agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, todo mundo. A Beth é sempre parceiraça aqui, muito obrigada. Bel, Fabi, a Mari estava aqui, a Nanda, a família Bert inteira aqui. Gente, eu amo a Flávia, maravilhosa, uma professora assim, ó, nota 10, sabe? Inovadora, comprometida. Agora eu vou tecer todos os elogios, porque a família tá toda aqui. Família Bert inteira, o pai, a mãe, as irmãs. E a família
é Tomás de Aquino, viu, Paty? Tomás de Aquino também? A Mari é da parte do marido, mas é da Ah, que legal. A Flávia é sensacional. É uma professora que todo aluno merece ter, viu, gente? É incrível. Obrigada, Paty. Obrigada a você pela tua companhia aqui comigo, por essa troca, foi uma delícia. Um beijo grande, Flávia, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Obrigada, amores. Obrigada, tchau, tchau.